Olá, pessoal. Esta é a parte B da aula 1 sobre sistemas de equações lineares. Nós vamos tratar aqui falar sobre determinantes. Bom, então, recordando, quando a gente tem uma matriz do tipo 2 por 2, como esta aqui, 6, 12, 7, 4, então é uma matriz do tipo 2 por 2. Nós podemos dizer que é uma matriz quadrada de ordem 2. Tá? Quando a gente tem uma matriz do tipo 3 por 3, como esta aqui, a gente pode dizer que ela é uma matriz quadrada de ordem 3. E assim sucessivamente. Se eu tiver uma matriz do tipo 4 por 4, direi que ela é uma matriz quadrada de ordem 4. Se eu tiver uma matriz do tipo 5 por 5, eu direi que ela é uma matriz quadrada de ordem 5. Tá? Então, posta esta questão de nomenclatura, vamos tratar dos determinantes. Bom, antes de mais nada, antes de definir os determinantes, nós podemos dizer que nós vamos calcular os determinantes somente de matrizes quadradas. Não existe cálculo de matrizes, cálculos de determinantes de matrizes que não sejam quadradas. Então, essa é a primeira coisa importante de se guardar. Nós vamos trabalhar só com matrizes quadradas. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, chama-se determinante da matriz A e se indica por det A, o número obtido a partir de operações entre os elementos de A, de modo que, se a matriz A é de ordem n igual a 1, então o determinante de A é o único elemento de A. Então, se a minha matriz A é 3, o determinante de A é 3. Se a minha matriz B é menos 8, o determinante de B é menos 8. Ponto. Segundo, se A é de ordem n igual a 2, então o determinante de A é obtido da seguinte maneira. Então, se minha matriz A é esta aqui, 2 por 2, como eu calculo o determinante de A? Multiplico os elementos da diagonal principal, que é esta aqui. Então, fica 2 vezes 5. E subtraio o produto dos elementos da diagonal secundária, que é esta aqui. 1 vezes 3. Então, fica 2 vezes 5 menos 1 vezes 3. 2 vezes 5 menos 1 vezes 3. Que é 10 menos 3, que é 7. Se a minha matriz B é esta aqui, 4, 1, menos 1, menos 3. O determinante de B também se calcula da mesma forma. Multiplica os elementos da diagonal principal, 4 vezes menos 3, que dá menos 12. E subtraio a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Menos 1 vezes 1, menos 1. Só que eu estou subtraindo, então muda o sinal do produto. O produto dá menos 1, vira mais 1. Mais 1. Então, o resultado é menos 12 mais 1. Menos 11. Então, o único ponto a se prestar atenção aqui é se na diagonal secundária existir um menos, um negativo, né? Temos que, quando a gente faz a subtração, temos que mudar esse produto da diagonal secundária, quando um número é negativo, né? Tá, quando um elemento é negativo. Um dos elementos da diagonal secundária. Então, tá, sabemos como calcular determinante de uma matriz de ordem n igual a 1 e de uma matriz de ordem n igual a 2. Se A é de ordem n igual a 3, utilizaremos o seguinte procedimento para obter o valor de determinante de A. Então, considere a minha matriz A esta aqui, de ordem 3. Como a gente calcula o determinante dessa matriz de ordem 3? Vamos usar a regra de Sarros. O que nos diz a regra de Sarros?
Eu copio a primeira coluna da matriz aqui, 2, 1, 3, e copio a segunda coluna da matriz aqui, 3, menos 1 e 4. Então, só para questão de nomenclatura, né? A matriz ela é representada por esses parênteses aqui, né? Certo? O determinante da matriz, a gente calcula essas barras verticais aqui. Tá? Então, ou a gente diz que determinante de A vai ser este cálculo aqui, que a gente vai representar, mas o determinante de A pode ser colocar a matriz A com essas barras aqui. Então, veja. Então, eu copiei aqui do lado a primeira coluna da matriz A e copiei a segunda coluna da matriz A. Vamos fazer agora os seguintes cálculos. Vamos pegar esta primeira diagonal principal aqui e vamos calcular seu produto. O produto de todos os seus elementos. 2 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 6. A segunda diagonal principal. 3 vezes 2 vezes 3, 18. 5 vezes 1 vezes 4, 20. Agora vamos pegar essas três diagonais secundárias aqui. Vamos calcular o produto delas. 3 vezes 1 vezes 3, 9. Mas eu inverto o sinal dela. Menos 9. Desta segunda diagonal secundária, 2 vezes 2 vezes 4, 16. Só que eu inverto o sinal dele. Menos 16. 5 vezes menos 1 vezes 3, menos 15. Mas eu inverto o sinal, dá mais 15. E aí eu somo todos esses produtos aqui. Então, vai dar 15, menos 16, menos 9, menos 6, mais 18, mais 20, que dá 22. Então, o determinante de A é 22. Então, está aí as três maneiras de calcular determinante até ordem 3. Até a ordem 3. Vamos ver, então, o que é o cofator. Vamos definir o cofator. Bom, se A é de ordem n maior ou igual a 3, vamos inicialmente apresentar o cofator de um elemento A e J, qualquer da matriz A, que será indicado por Azão e J. Tá? Então, se um elemento é Azinho e J, o seu cofator é representado pela notação Azão e J. Então, não confundir. Azinho e J é um elemento na posição IJ. Azão e J é o cofator desse elemento Azinho e J. E como a gente define esse cofator Azão e J? Azão e J é menos 1 elevado a I mais J vezes DIJ. Em que DIJ é o determinante da matriz que se obtém de A, eliminando sua iésima linha e jésima coluna. Então, vamos ver no exemplo. Exemplo 7. Minha matriz A é esta aqui, de ordem 3 por 3. Então, veja, eu tenho que eliminar a primeira linha e a terceira coluna, porque eu vou trabalhar com o cofator Azão 1, 3. Eu vou calcular o cofator Azão 1, 3. Então, eu tenho que eliminar a linha 1 e a coluna J, e a linha 1 e a terceira coluna. Tá? Então, vamos lá. Ora, pelo procedimento de cálculo, veja, A e J é menos 1 elevado a I mais J. Então, A1, 3 é menos 1 elevado a 1 mais 3. Então, ok, até aqui. Agora, o D e J, quem é o D e J no nosso caso? É o D1, 3. É o D1, 3. Mas quem é o D1, 3? É o determinante que a gente elimina a linha 1 e a coluna 3. Então, o D1, 3 é o determinante que se obtém de quem? De quem sobrar daqui, eliminando da linha A, da matriz A, eliminando a linha 1 e a coluna 3. Então, vai sobrar só a matriz 2, 1, 7, menos 3. E calculamos o determinante desta matriz 2, 1, 7, menos 3. Está aqui. 2, 1, 7, menos 3. Determinante da matriz 2, 1, 7, menos 3.
Então, veja, fica o produto de menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes este determinante de ordem 2. Menos 1 elevado a 1 mais 3 é 1, porque é menos 1 elevado à quarta, que é 1, o expoente é par. E o cálculo do determinante desta matriz de ordem 2. Ora, mas aí acabamos de ver lá em cima. É 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 7 vezes 1, menos 7. Então, o cofator A13 é menos 13. Então, menos 13 é o cofator do elemento A13. Tá? O elemento A13, quem que é? Linha 1, coluna 3, é o 0. Então, o cofator do zero é o menos 13. Bom, então foi importante definir os cofatores, porque a gente vai tratar agora do teorema de Laplace. Teorema de Laplace. Importantíssimo esse teorema. Ele permite calcular o determinante de qualquer matriz quadrada de ordem n. Então, nós vimos que como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3. Então, teorema de Laplace. Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem n, escolhemos arbitrariamente uma de suas filas, linha ou coluna, e somamos os produtos dos elementos dessa fila pelos respectivos cofatores. Bom, então veja, nós podemos escolher arbitrariamente uma linha ou uma coluna e somar os produtos dos elementos dessa linha ou dessa coluna pelos respectivos cofatores. Então, essa escolha ela é sempre feita de maneira a ver qual linha e qual coluna ou qual coluna tem o maior número de zeros possíveis, né? Porque se eu multiplicar 0 por qualquer outra coisa, o resultado dá 0, que facilita muito nossos cálculos. Então, a gente sempre procura, pelo teorema de Laplace, sempre pela linha ou pela coluna que tem o maior número de zeros. Então, veja, o teorema de Laplace se aplica a toda matriz quadrada de ordem n. Então, ela permite, é o teorema geral para calcular qualquer determinante de ordem n qualquer. Entretanto, para os casos de n igual a 2 e n igual a 3, é mais simples, em geral, utilizar as regras práticas que já foram vistas. Perfeito. Então, vamos calcular este determinante. Ora, ele é de ordem 4, porque é do tipo 4 por 4. Então, veja, não podemos usar nenhum dos métodos vistos anteriormente que vão até ordem 3. Então, vamos ter que utilizar o teorema de Laplace. Então, veja, qual linha ou qual coluna tem o maior número de zeros? Ou a linha 3, que tem esse zero, ou a coluna 4, que também tem este zero. Então, podemos escolher qualquer uma das duas. No caso aqui, escolhemos a linha 3 de D. Então, escolhemos esta linha 3 de D. Então, vamos lá. Vamos proceder ao cálculo do teorema do determinante usando o teorema de Laplace. Então, a solução. Escolhemos a linha 3 de D. Pelo teorema de Laplace, vem. Então, se eu escolho a linha 3, veja, linha 3 é o 7. O 7 é o elemento na linha 3, coluna 1. Então, eu vou multiplicar pelo cofator do 7, que é o A31. Mais, agora pego o segundo elemento da terceira linha, é o 4. O 4. Eu tenho que multiplicar pelo cofator do 4. O 4 ele está na linha 3, coluna 2. Então, eu vou multiplicar pelo cofator A32. Mais. Menos 5. O menos 5 é o elemento que está na linha 3, coluna 3. Então, vou multiplicar o menos 5 pelo cofator A33. Mais 0 vezes o 0, ele está na linha 3, coluna 4. Então, vou multiplicar pelo cofator A34. Mas nem precisa colocar nada aqui, porque você já sabe que vai dar 0 vezes qualquer coisa, é 0. Então, não perde tempo. Pode colocar só 0 vezes
pontinhos, né? Tá? Porque é perda de tempo ficar vendo isso, né? Então é por isso, ó, por isso. Sempre se procura a linha ou coluna com o maior número de zeros, porque eles vão estar representados aqui, ó, ou no 7, ou 4, menos 5, 0. Então, quanto maior o número de zeros, se aqui fosse 0, 0, olha, cairia todo fora, essas 3 parcelas aqui cairia fora. Ficaria só a primeira, né? Então, é importante verificar sempre o número de zeros, numa linha ou numa coluna, e pegar sempre a que tem o maior número de zeros, tá? Então, perfeito. Então, estamos procedendo ao teorema de Laplace usando a terceira linha, 7, 4, menos 5, 0. Está aqui, 7, 4, menos 5, 0. Perfeito. Então, este é o cálculo do determinante de D. Tá? O determinante D. Então, veja. Agora, a gente tem que calcular o cofator A31. Como a gente calcula o cofator A31? Horas. Pela definição, o cofator A31 é menos 1 elevado a 3 mais 1, que é 4, vezes o determinante de quem? Eu retiro a linha 3 e a coluna 1. Retiro a linha 3 e a coluna 1. Então, vamos lá. Retirando a linha 3 e a coluna 1, retirando a linha 3, ó, então, retirando a linha 3 e a coluna 1, sobra quem? 1 menos 2, 1. 2, 2, 3. Menos 1, 11, 2. Está aqui. 1 menos 2, 1. 2, 2, 3. Menos 1, 11 e 2. Tá? Então, retirei a linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Perfeito. E calculo este determinante. Agora, vou deixar como exercício, né? Isso vai dar igual a 9. Aplica aqui o que nós vimos, a regra de Sarros. Regra de Sarros. Faz o cálculo e vê que dá 9. Né? Porque menos 1 elevado à quarta é 1. Então, isso aqui, esse determinante vai ter que dar 9. Perfeito. Agora eu tenho que ir para o cálculo do cofator A32. A32, pela definição, é menos 1 elevado a 3 mais 2, que é 5. Então, aqui já vai dar negativo, né? Porque o expoente é ímpar. E aí, eu calculo que determinante? O determinante que sobrar, excluindo a linha 3 e a coluna 2. Então, se eu excluo a linha 3 e a coluna 2, linha 3, coluna 2, fica o cálculo do determinante 3 menos 2, 1, 5, 2, 3, 1, 11, 2. Está aqui. 3 menos 2, 1, 5, 2, 3, 1, 11, 2. Então, de novo, utiliza a regra de Sarros para calcular esse determinante de ordem 3. Veja que ele vai dar menos 20, porque menos 20 com menos aqui vai dar mais 20. Então, este determinante, pela regra de Sarros, tem que dar menos 20. E, finalmente, a gente vai calcular o cofator A33. O cofator A33, pela definição, é menos 1 elevado a 3 mais 3, que é 6. Então, como o expoente é ímpar, aqui vai dar 1. E temos que calcular o determinante de quem? Tenho que extrair do determinante original a linha 3 e a coluna 3. Então, extraio a linha 3 e a coluna 3. Que determinante que fica? Calcular de 3, 1, 1, 5, 2, 3, 1, menos 1, 2. 3, 1, 1, 5, 2, 3, 1, menos 1, 2. Está aqui. Utiliza a regra de Sarros para calcular esse determinante de ordem 3 e veja que vai dar 7. Então, observe que não é necessário calcular o cofator A34, claro, porque o zero vai estar multiplicando este cofator, o resultado vai dar 0. Então, o D, o determinante, é 7 vezes o A31, que é 9, então 7 vezes 9, mais 4 vezes o A32, ou seja, 4 vezes 20, está aqui, 4 vezes 20, mais menos 5 vezes 7, mais menos 5 vezes A33, ou seja, menos 5 vezes 7. Fazendo este cálculo, o resultado dá 108. Então, este é o teorema fundamental de Laplace, que permite calcular o determinante
de uma matriz quadrada de ordem n qualquer. Agora, existem alguns métodos de cálculo de determinante que são bastante simplificadores. Uma delas é a regra de Kio. Embora ele seja um pouco limitante, mas quando a gente aplica a regra de Kio, ela é útil. Já vamos ver a utilidade dele num exemplo. No exemplo 8. A regra de Kio ela é útil para o cálculo de determinantes de matrizes desta forma, em que o elemento na linha 1 e na coluna 1 é o próprio número 1. O elemento na linha 1 coluna 1 é 1. E como a gente calcula, a gente transforma o determinante A, quando a gente tem o elemento 1 na linha 1 e coluna 1, a gente pode transformar a matriz A de ordem 3 numa matriz B de ordem 2. Opa, já caiu uma ordem da matriz. Então o cálculo do determinante fica mais fácil. Mas como a gente faz essa transformação? Veja, a gente traça uma linha vertical aqui, tracejada, e uma linha horizontal aqui, tracejada. E a gente faz assim, ó, D menos A vezes D menos A vezes C. Está aqui, D menos A vezes C. Vamos para o próximo. E menos B vezes C. E menos B vezes C. Vamos para o próximo. G. G menos A vezes F. G menos A vezes F. E H menos B vezes F. H menos B vezes F. Então, com essa transformação, a gente sempre vai ter determinante de A, que é o determinante dessa matriz 3 por 3, igual ao determinante da matriz B, que é uma matriz de ordem 2. Então, mas para quando a gente consegue isso aqui, utilizando a regra de Kio? Somente quando o primeiro elemento, ou seja, o elemento na linha 1, coluna 1 da matriz é 1. Vamos ver o exemplo. Calcular este determinante. Opa, vimos que o elemento na linha 1, coluna 1 é 1. Então, traçamos essa vertical tracejada e essa horizontal tracejada. Então, vamos transformar este determinante aqui dessa matriz de ordem 4 por o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 1 a menos, ou seja, de 3, ordem 3. Então, veja lá, vamos aplicar aqui o Kio. Então, fica 5 menos 2 vezes 2, está aqui, 5 menos 2 vezes 2. 1 menos 2 vezes 3, 1 menos 2 vezes 3. Menos 3 menos 2 vezes 0, menos 3 menos 2 vezes 0. Vamos para a próxima linha. 1 menos 2 vezes menos 3, 1 menos 2 vezes menos 3, 2 menos 3 vezes menos 3, 2 menos 3 vezes menos 3, 5 menos 0 vezes menos 3, 5 menos 0 vezes menos 3, e vamos para a última linha. Menos 6 menos 2 vezes menos 4, menos 6 vezes menos 2 vezes menos 4, 7 menos 3 vezes menos 4, está aqui, 7 menos 3 vezes menos 4, e 2 menos 0 vezes menos 4. 2 menos 0 vezes menos 4. Tá? Então, vamos calcular esse determinante de ordem 3. Então, veja que, fazendo as operações aqui, os cálculos, resulta esta disposição aqui. Mas, de novo, é um determinante de ordem 3 em que o elemento na linha 1, coluna 1, é o 1. Vamos aplicar de novo o Kio. Então, traçamos esta linha tracejada e esta aqui, e vamos calcular. 11 menos 7 vezes menos 5, 11 menos 7 vezes menos 5, 5 menos 7 vezes menos 3, 5 vezes menos 7 vezes menos 3, 19 menos 2 vezes menos 5, está aqui, e 2 menos 2 vezes 3. 2 menos 2 vezes menos 3. 2 menos 2 vezes menos 3. Fazendo os cálculos. Então, o que restou? Calcular um determinante de ordem 2, que é fácil, é 46 vezes 8, menos 29 vezes 26, que dá menos 386.
Tá? Bom, então, pessoal, esta é o final da aula 1, né? É a parte B, que tratou sobre determinantes. Então, a aula 1, ela se resumiu a matrizes e determinantes. Claro, somente uma visão geral, né? Só porque a gente vai precisar para a próxima aula, que são sistemas de equações lineares.